Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada que, se tem algo que a pandemia nos trouxe, se é que nós podemos dizer que tem algo positivo, são os novos amigos. Então, nós temos aqui hoje uma nova amiga, uma grande amiga. Seja muito bem-vinda, Bettina Beni. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Que bom ser incluída nessa categoria de amigos, hein? Eu agradeço muito esse convite, André, Roger, Cristiano. Estou muito feliz de estar aqui. Já começo me apresentando? Não, pode falar. Dizer que é um prazer ter você aqui, tá? E que, explica para quem está nos ouvindo quem é a Bettina, o que ela faz, qual a tua área de atuação, teu trabalho. Fica à vontade. Legal, muito bom. Então eu vou, acho que, começar falando, né, da onde eu vim, né, que eu acho que, como eu trabalho muito com o tema carreira, né, eu sou uma pessoa que vivi várias transições de carreira, né, então eu comecei a minha carreira como secretária executiva, na época que secretária existia em todas as empresas, né, eu fiz a faculdade de secretariado, e aí, muito nova, eu tinha 26 anos, eu cheguei ao top da carreira de secretária, né, então eu era secretária de um CEO de uma multinacional. E aí, quando eu fui subindo nessa carreira, eu fui vendo que eu achava que eu tinha estudado muito para chegar num posto tão alto e não ter o meu trabalho tão bem aproveitado. Porque quando a gente vai subindo no posto de secretária, acho que talvez existam algumas ainda, a gente fica muito ali como a mercê, digamos assim, né? A mercê não é um termo muito positivo, talvez, mas a gente fica ali, o nosso trabalho ele é a demanda daquele executivo. Então, não tem muita autonomia, e a gente fica ali realmente para servir aquele executivo. E muitas vezes eu sentia que o meu trabalho descolava até do objetivo da empresa, né? Então, nessa busca por entender o que eu ia fazer dali para frente, né? Eu falei, sou tão nova, estudei muito, o que eu vou fazer da minha vida? Eu conheci o RH. Conheci o RH por um lado ruim, eu chamo de um lado ruim. A empresa decidiu fechar as portas no Brasil, e aí, enfim, ficaram todas aquelas ações trabalhistas, várias coisas ali. Como eu era pessoa de confiança desse CEO, eu que fiquei à frente de todo esse projeto. Então, eu conheci o RH por um lado ruim, mas ali eu comecei a me interessar, né, sobre legislação, sobre o clima, né, comecei a perceber as dores das pessoas quando saíam das empresas, por que elas entravam com um processo trabalhista. Então, comecei dessa forma, entendendo o outro lado, né, um lado diferente do que eu atuo hoje, que é a área de desenvolvimento. Mas aí, seguindo essa carreira de RH, teve uma pessoa que acreditou muito em mim, que eu queria deixar um abração aqui, porque eu sei que ele vai ouvir, que é o Wilson Lourenço. O Wilson foi o meu primeiro gestor de RH, foi a pessoa que acreditou em mim, me deu oportunidade para entrar na área. E aí estudei muito, enfim, fui fazer a pós-graduação em RH, depois fiz um MBA em gestão de negócios, segui na carreira de RH, cheguei a liderar equipes dentro do RH, e há 5 anos eu estou como consultora. Então, todo esse conhecimento que veio ao longo da minha carreira, eu aproveito hoje para fazer consultoria de empresas, né? Então, tem empresas que me chamam para implantar o RH e fortalecer aquela pessoa que é mais júnior ou que tem um conhecimento, muitas vezes, só de folha de pagamento para assumir outros projetos mais estratégicos. Tem empresas que me chamam para atuar com os líderes, né, os novos líderes, nessa transição de carreira deles, essa evolução da carreira, né? Então, tem empresas que me chamam para trabalhar com rodas de conversa de maternidade, né? Justamente porque, quando eu falo vida e carreira, a mãe acho que é um símbolo muito importante, né, de uma pessoa, de uma figura que tenta encontrar esse equilíbrio. Então, acho que são várias frentes aí atuando com esse olhar, sempre para buscar o equilíbrio entre vida e carreira. E eu acho que a pandemia trouxe esse olhar muito mais próximo, muito mais humanizado mesmo para essa relação, né? O trabalho invadiu a nossa casa, né? E a gente se expôs de uma forma diferente, a gente foi tolhido ali de encontrar as pessoas pessoalmente e teve que se reinventar. Acho que todo mundo usa muito esse termo até, né? Mas a gente teve que se reinventar para encontrar novas formas de se relacionar, novas formas de entregar o trabalho. Então, a pandemia deixou isso muito mais latente, né? Então, na pandemia, eu criei, né,
o que eu chamo de um produto, mas é a mentoria de vida e carreira, né? Eu sempre trago esse olhar para o desenvolvimento de carreira, mas também no que a pessoa traz com ela, né? Se aquilo que ela quer de verdade, o que ela precisa desenvolver. Eu procuro trazer muito esse olhar de, às vezes a gente fica focando no que falta e a gente deixa de focar no que a gente já tem de fortaleza. Então eu procuro trazer esse tipo de reflexão para que as pessoas sigam ali com os seus desejos, com as suas expectativas, atendendo também muitas vezes as expectativas das empresas, né? Então que não dá para... A gente tem que conciliar tudo isso. Então, é esse o meu trabalho. Trabalhar com pessoas, que é o que eu amo muito desde sempre. Poxa, que bacana. E você falou uma coisa interessante, né? Eu fiquei aqui pensando. Hoje o trabalho invadiu a nossa casa. Antigamente a gente ouvia aquela frase assim, né? Trabalho e vida não se misturam. Né? Trabalho e casa, né? Não se misturam. Sim. A pandemia veio para nós e falou assim, não, mistura sim, e vocês vão ter que saber lidar com isso. Mas outra coisa que eu achei interessante, porque olha que coincidência, no podcast da semana passada, nós gravamos com uma amiga que é nossa em comum, a Luciana Nardini, e teve uma coincidência entre todos nós, né, que todos nós éramos da área corporativa e decidimos empreender, e você não é diferente. Né? Exato, você saiu da área corporativa e decidiu empreender e ajudar outras pessoas. E eu vou te fazer a mesma pergunta que nós fizemos para ela, né? Até uma coincidência, logo na semana seguinte, o podcast puxar o mesmo ponto. Como foi para você essa mudança, essa transição, em que a gente tinha todo um controle, tinha tudo organizado no sentido de que você era responsável por uma atividade específica, outras atividades, né, que financeiro a empresa tinha quem fizesse, o marketing a empresa tinha uma equipe, e hoje não, você saiu e você é tudo. Né? Uma característica que a gente tem quando empreende é que nós viramos tudo, nós estamos a fazer tudo. Como foi essa transição para você, Bettina? Olha, André, não é fácil realmente, mas eu acho que aqui eu também consegui aproveitar muitas das competências que eu tinha adquirido ali no mundo corporativo. Eu trabalhei para vários tipos de empresas, então trabalhei para multinacionais, né, como RH e como eu falei ali no começo da minha carreira como secretária, trabalhei para empresas nacionais e familiares, né, trabalhei para empresas pequenas, grandes, então... eu atuei de várias formas. Nas empresas menores ou as empresas que não tinham RH estruturado, foi mais ou menos isso. A gente vai se virando. Então, tudo bem, eu não fazia o financeiro, mas se eu quisesse implantar alguma coisa na RH que dependesse ali do orçamento ou que conversasse com minha folha de pagamento, algum desconto de benefício. Então, tudo eu tinha que correr atrás e fazer. Claro que aí eu podia contar com as parcerias, né? Alguém fazendo comigo, mas essa iniciativa, né? E esse jeito de buscar as soluções, eu acho que eu sempre trouxe comigo. Então, quando eu empreendi, né, fui empreender, primeiro eu me aliei a parceiros. Então, eu trabalhei como parceira de outras consultorias, e isso, claro, me ajudou muito, ajudou a entender como é que a gente cobra pelo nosso serviço, né, que eu acho que esse é o principal ponto. A gente fala, bom, e daí? Agora eu não sei nem como eu cobro pelo trabalho, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que vende, né, como eu não era da área de vendas, eu falava, como é que eu vendo o meu trabalho? Então, me ajudou muito as parcerias, né, me ajudaram muito. Essa colaboração que começou a existir, eu acho que talvez eu tenha tido a sorte, né, de empreender e virar consultora numa época que o mercado já falava muito de colaboração, porque anteriormente era competição, né, então nós aqui, por exemplo, talvez nunca estivéssemos conversando, né, se fosse ali uns 6, 7 anos atrás, não vou conversar, é meu concorrente, né, entrega o mesmo trabalho que eu. Então, acho que eu tive a sorte de entrar já nesse mercado numa era que se falava muito de colaboração, e isso me ajudou muito, né? E tive que aprender, né? Então, o meu sócio aqui, que é meu marido, ele atuou na área financeira, então ele também me ajuda com algumas coisas, mas a Lu, que você mencionou, né, ela fala muito da organização e do planejamento. Então, eu já tenho isso muito comigo, né? Eu fui aprendendo ao longo da minha carreira
principalmente ali sendo secretária de executivo, né? Eu não podia perder nada, gente. Eu tinha que conhecer todo mundo, eu tinha que ter um controle sobre a agenda impecável, porque não comprometia só o meu trabalho, comprometeria a agenda e a imagem desse executivo, né? Então, desde o começo de carreira, eu fui desenvolvendo isso muito fortemente. Então, esse planejamento, esse controle e essa vontade de aprender mesmo, né? Pedir ajuda, dizer, olha, não sei, fazer um curso. Então, eu sempre corri atrás dessas coisas para poder entregar o mínimo, né? Não vou dizer que é o melhor, que eu acho que a gente não consegue ser melhor em todas as áreas, ou melhor em todas as áreas, mas o mínimo para a gente poder começar a estruturar esse trabalho, né? Então, acho que foi dessa boa vontade mesmo de correr atrás das coisas, né? E da boa vontade das pessoas que me acolheram sempre, né? Pô, muito bacana. Agora, falando de carreira, né? Nós somos de uma época em que carreira, para nós aprendemos que carreira era estudar, arrumar um bom emprego para ter um bom salário e aposentar na empresa. Essa era a carreira que os nossos pais vislumbravam para nós, né? Sim. Nós aqui somos contemporâneos da mesma época, né? Mesma geração. E como foi para você, né? Você fez uma faculdade de secretariado e aí a ideia, acredito que você também tenha ouvido muito isso, de aposentar na mesma empresa. E hoje você ajuda pessoas a planejarem a sua carreira num mundo que é totalmente diferente do que a gente viveu. Exato. Como foi isso para você, né? Falar para as pessoas, desenvolver e ajudar as pessoas a trilharem um caminho que nós aprendemos diferente. Sim, esse é um grande desafio, né? E, na verdade, essa era uma dor que eu tinha muito grande, né? Eu achava que eu tinha potencial para tanta coisa, e quando eu escolhesse uma carreira, eu ia ter que abrir mão de todas as outras coisas e ficar a vida inteira naquilo. Então, me assustava um pouco, né? Tanto é que, assim, eu fiz 1 ano da faculdade de letras, eu tinha muita vontade de ser tradutora, o meu sonho era traduzir livros e ficar trabalhando ali nesse mundo que para mim era o mundo dos sonhos, literalmente, né? As histórias dos livros e o trabalho dos sonhos. E aí fiz 1 ano dessa faculdade quando eu fui percebendo, né, muito nova, assim, então ao longo do curso eu fui descobrindo que tradutora não era uma profissão regulamentada. E aí eu falava, não vou ficar nesse lugar aqui, estudar para não ter uma regulamentação, porque a gente vai buscar essa segurança, né? A gente ia buscar carteira assinada, regulamentação, então tinha toda uma história de querer essa segurança. Então eu falei, não vou estudar aqui para depois não ter uma profissão que seja, para mim era reconhecimento, né? A regulamentação era sinal de reconhecimento. E aí, conversando com meu pai, né, meu pai já falecido, mas sempre foi assim meu grande mentor, ele falou, olha filha, secretária tem em todas as empresas, a faculdade é uma faculdade de 3 anos, você vai estudar, vai passar rapidinho, você já vai ter um emprego, e aí você vai buscando outras coisas que você gosta. Então, acho que desde sempre tive incentivo do meu pai para tudo que eu quisesse. Ele falou, olha, você constrói essa sua segurança, né, a segurança financeira, a segurança do emprego, e aí você vai observando, porque aí você já vai estar dentro de uma empresa e você vai ver o que você quer, o que você gosta, né? E eu fiquei 10 anos como secretária, eu amava muito o que eu fazia. Eu deixei de gostar ou deixei de olhar para aquela profissão como a profissão da minha vida quando eu fui subindo na carreira, e eu comentei com vocês, né? Eu fiquei muito ali à mercê do que o executivo queria, não tinha autonomia para decidir nada, era a agenda dele, era o jeito dele, muitas vezes descolado ali do que a empresa até queria, e aí eu percebi que eu não queria aquilo para mim, né? Então eu sempre tive esse incentivo, mas foi dolorido quando eu decidi mudar, porque eu ouvi muitos nãos. Foram muitos não, você não tem faculdade de RH. Eu falava, gente, mas o que eu conheço de processo trabalhista, ninguém conhece, porque eu vivi um fechamento de uma empresa no Brasil, né? Mas não tinha jeito. Então, por isso que eu mencionei aqui o Wilson, porque foi a pessoa que realmente falou assim, não, peraí, gente, não precisa ter, né, a faculdade na área de psicologia, e na época era muito... esse era um paradigma, né, a ser quebrado. O RH só trabalha psicólogo, e eu nem queria fazer psicologia, porque eu sempre fui do mundo muito mais da gestão, né? Nem sei se eu chamo de gestão, gente, porque eu gosto de muitas áreas, né? E eu acho que com as pessoas eu consigo usar tudo isso, porque as pessoas são diferentes e elas demandam essas coisas, né, muito diferentes. Mas, assim, foi um processo dolorido, né, ouvir os nãos.
mas eu sempre acredito que tem alguém olhando o bom trabalho que você está fazendo, né? E que você, em algum momento, alguém vai te ajudar, vai te estender a mão, vai abrir a porta. Então, eu sempre acreditei nisso, e eu acho que hoje o trabalho que eu faço é muito nesse sentido mesmo, também de para que a pessoa, na verdade, eu não abro as portas para as pessoas, mas eu acho que eu as ajudo a elas abrirem as suas próprias portas, sabe? Olha esse mundo, tudo que tem pela frente, né? Você pode escolher priorizar em algum momento uma carreira ou uma atividade, mas você não precisa achar que você vai ser obrigado a ficar aqui a vida inteira. E quando você faz a transição, você leva as competências, você leva a experiência, você leva o repertório, você leva tudo isso para outro lugar. Então, acho que o maior desafio de levar ou fazer com que as pessoas entendam, ou ajudá-las a refletir sobre isso, é elas entenderem que ao mudar de carreira, né, e às vezes mudar completamente mesmo de área, mudar completamente de jeito, né, elas não estão desvalorizando a própria história, que eu acho que essa é a principal dor. A gente fala, mas e tudo que eu sei até aqui? Tudo que você sabe até aqui, você vai continuar sabendo e vai evoluindo para onde você escolher, né? Você não nega a sua história, você não é ingrato com ninguém por conta de repente, decidir sair de um lugar e ir para outro, né? Então, acho que esse é o maior desafio, que as pessoas entendam que está tudo bem, que elas não vão deixar para trás e começa do zero. A gente não começa do zero, a gente continua dali para frente, né? Isso é muito bacana, Betina. Primeiro, agradecer a tua presença aqui e a tua aula, né? Porque eu tô aqui assistindo, fantástico, né? Ouvindo tudo que você tá falando e é muito prazeroso pra gente, né? Porque você colocou num ponto, né? A gente é concorrente, a gente trabalha na mesma atuação, ok. Mas não, a gente agrega o que o outro sabe fazer. E fica muito claro isso, né? Você despeja todo o teu potencial de conteúdo, quando precisar eu falo também, André também, ou as outras pessoas que trabalham com a gente nesse contexto, a gente acumula informações e conhecimentos, né? E no meu modo de entender, a secretária executiva sempre foi uma coisa muito... como é que eu posso dizer assim, tolhida realmente do que você falou, né? Você não tem liberdade porque você atua em função de um alto executivo. Então é você que cuida de tudo ali, da carreira dele, do que ele faz, para onde ele vai, o que ele quer fazer e etc, né? Então você é aquilo, você é moldada para fazer aquilo. E aí eu olho em cima do que você falou também, as empresas hoje pedem muitas experiências específicas para cada função. Você tem que ter um curso naquela área de atuação específica, senão não serve para trabalhar nessa empresa. E você mostrou que com o conhecimento que você teve atuando como secretária executiva, você conseguiu levar isso para o mundo de RH, de observar as pessoas e analisar os comportamentos. Você teve realmente uma chance, né, de um amigo nosso que colocou você para trabalhar realmente na prática. Um detalhe que eu vejo hoje, até estagiários as empresas pedem com experiência, né? E assim, a experiência que a gente tem na vida, a gente carrega para sempre, né? Então, até que ponto foi fundamental para você essa vivência do mundo corporativo nessa transformação e para você desenvolver o conteúdo que você tem hoje para passar para frente para essa nova geração? Muito legal sua pergunta, Roger, está me gerando aqui um monte de reflexões. Então, eu acho que o primeiro ponto é que o mundo corporativo me ensinou bastante sobre essa carreira hierarquizada, né? Então, quando a gente olha o organograma, a estrutura, e eu sempre me questionei muito quando eu fazia, por exemplo, processos seletivos internos, né? Por que a gente tinha que trazer as pessoas só daquela área, né? Se outras pessoas em outras áreas estavam muitas vezes até estudando, né? Eu quero ir para a área financeira, mas eu estou aqui em logística, não sei, né? Uma área mais operacional, tá bom? Então, vamos cruzar as competências, os interesses, né? Então, o que dá para a gente fazer para não ficar essa coisa travada mesmo? Entrou na área financeira e só segue na área financeira, né? Como é que a gente aproveita essas outras competências, essas vivências que as pessoas trazem muitas vezes da vida pessoal mesmo, né? Então,
às vezes não teve a experiência naquela área aqui nessa empresa, mas ela tem outras experiências que podem agregar aqui. Então, acho que esse sempre foi um olhar e um incômodo que eu tive, né? Mas a passagem pelo mundo corporativo é fundamental. Quando eu vou falar com qualquer pessoa, né, sobre carreira, por exemplo, é muito comum as pessoas trazerem as dores, né? O que aquela cultura daquela empresa faz a pessoa sofrer, o que um líder que não está bem preparado, né, a gente ouve falar de vários líderes aí, a gente chama de líderes, né, mas os gestores ou chefes, né, essas pessoas despreparadas e o quanto elas têm de impacto para as pessoas. Então, tudo isso eu entendo porque eu vivi, né, e como eu vivi em muitas empresas, em muitas culturas, né, de diferentes empresas de diferentes nacionalidades, né, de diferentes formas, diferentes mercados. Isso hoje me ajuda muito a entender, a ter uma visão melhor do contexto. Então, quando eu chego numa empresa, num cliente, seja para fazer um projeto maior de consultoria, seja para fazer uma ação pontual com coaching com alguma pessoa, né, ou líder, ou um líder ou uma pessoa que será líder, né? Então, eu consigo entender o que ela me traz, porque eu vivi muito isso. E eu acho que eu uso muito dessa experiência para encontrar caminhos, né, e fazer as perguntas ou trazer as reflexões para a pessoa pensar o quanto que muitas vezes, por exemplo, ela também se vitimiza naquele lugar, né? Então agora a culpa é da empresa, a culpa é do meu chefe, a culpa é e a sua parte nisso, né? Então eu consigo, por essa experiência, trazer melhores reflexões, né? Claro, muitas vezes me solidarizo também, eu entendo, mas já que a busca, né, esse processo de desenvolvimento como é que eu movimento isso e saio do lugar, eu acho que entender e ter passado por essa experiência me ajuda a fazer tudo isso. E claro, né, eu acreditar que pode ser diferente também, porque eu de verdade nunca acreditei nessa carreira, não desmerecendo, mas para mim não funcionava uma carreira onde eu escolheria alguma coisa para fazer e ficaria a vida inteira. Eu precisava de mais. Eu sou naturalmente curiosa. Hoje a gente fala do lifelong learning e tudo. Eu já era isso sem saber, né? Não era. Eu sempre gostava de aprender e eu sei, gente, por incrível que pareça, quantas entrevistas de emprego eu não passei porque eles perguntavam o que eu podia agregar. Eu falava, eu quero vir aqui para aprender. Vocês podem contar que eu vou aprender tudo que eu puder para aprender. E as empresas tinham a expectativa de que eu chegasse pronta, né? E eu não me acho pronta até hoje, quanto mais, né, nos tempos aí que eu era mais nova. Então, eu acho que mudou muito isso é muito bom, né? Mas toda essa experiência que eu trago, ela me ajuda mesmo a trocar melhor, né? Não vou nem dizer ensinar as pessoas, mas eu troco com muito mais consistência, com muito mais empatia também, né? Porque eu também já passei por situações difíceis dentro das empresas e eu acho que a gente se conectar de verdade com as pessoas as ajuda de fato, né? De alguma forma. É sensacional o que você falou, dessa parte de vitimização, né? De as pessoas só reclamarem do ambiente de trabalho. E a gente usa isso muito nos nossos treinamentos, quando a gente fala dos autossabotadores e tal. E aí você quebra a pessoa quando você pergunta, poxa, mas não tem nada de bom no que você faz? Procura aí, né? Faz uma passagem rápida e me dê um ponto positivo naquilo que você faz hoje. Porque reclamar é muito fácil, né? Achar que tá tudo ruim e agora e assumir essa responsabilidade para absorver as coisas boas e potencializar isso, né? Então é fundamental. E quando você fala, você tinha um emprego fixo, era tal zona de conforto, né? Poxa, eu tô bem aqui, eu recebo meu salário, pago as minhas contas, mas lá no teu íntimo isso te incomodava. Você, entre aspas, não era feliz porque você não tinha mais para onde crescer. Aí você mudou. Hoje, né? Eu acredito que a resposta será sim, obviamente, né? Você ama o que você faz, aonde te dá mais prazer em ter essa flexibilidade de poder atuar com segmentos e pessoas diferentes, ou o resultado que o teu trabalho proporciona, ou os dois? Eu acho que os dois, né? Então, essa liberdade, essa flexibilidade me leva a lugares que eu nunca imaginei, né? Assim, então, assim, poder conversar com pessoas diferentes, poder aprender,
poder ser desafiada por essas pessoas, né? Porque algumas vezes eu sou contratada para um processo de coaching e eu falo, mas ok, o processo de coaching, o lado humano eu sei, mas e a parte técnica, que é uma pessoa de uma área totalmente diferente. Então, eu aprendo muito com tudo isso, né? Então, vamos ver o que impacta aqui nesse perfil de pessoa, né? Então, eu me realizo a todo momento com essa troca, com essa entrega, né? Claro que abrir mão de uma parte da segurança, né? Então, a gente ser contratado de uma empresa tem todo um lado ali que a gente é uma pseudo-segurança, né? Mas eu me realizo muito hoje com todo esse conhecimento, toda essa troca. Quando eu estava no mundo corporativo, já no meu finalzinho de carreira, assim, eu me sentia, algumas pessoas usam essa palavra, né, falam, eu me sentia emburrecendo ali, e saindo de lá eu percebi o quanto que era isso, porque o quanto que hoje, né, a gente tem o nosso, né, um café das 10, a gente tem vários lugares de troca que quando você está no mundo corporativo parece que a gente é sequestrado ali, a nossa agenda não é nossa, né, e a gente fica ali por conta da empresa o tempo todo, passa as horas, a gente vai para casa e continua a cabeça trabalhando naquilo, se não efetivamente trabalhando, né, e a gente deixa de aprender e trocar com o mundo externo, né, então aquele ambiente daquela empresa passa a ser o nosso mundo. Então, eu consigo entender, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma transição de carreira ou quando ela é demitida e vai ser forçada, né, a mudar ali de carreira ou mudar de empresa, o quanto que ela sofre, porque aquilo passou a ser o mundo dela, como se fosse a única realidade que existisse. E isso eu não queria mais para mim, né? E hoje, né, conhecendo toda essa amplitude, né, eu como gosto muito de aprender, conhecendo tudo isso, não tem como... não me vejo voltando e me sentindo aprisionada num lugar só, né? Então, eu acho que todo esse conhecimento, essa possibilidade que eu tenho hoje, isso é o que me move muito, né? Conhecer essas pessoas, essa troca e o aprendizado constante, que eu não me sentia assim, não vou dizer que, né, todas as pessoas se sentem assim, mas eu não me sentia mais aprendendo no ambiente corporativo. Acho que a gente entra numa empresa, tem a fase de namora, casa, tal, e depois não tem mais, tem um projeto ou outro que às vezes muda, mas não tem mais um aprendizado tão forte ou tão robusto como que é o que eu busco, né? Então, eu acho que hoje eu me realizo 100%. Poxa, muito bacana isso que vocês falaram, e é muito engraçado, eu estava aqui pensando, né? Hoje nós temos a oportunidade de estar em várias empresas, né, prestando serviço. E você começa a perceber que as dores são as mesmas que nós víamos quando estávamos na empresa, né? Só mudam os personagens, que é justamente eles quererem arrumar justificativa ou culpados pela sua não evolução. Quando, na verdade, está nas nossas próprias mãos, né? Uma coisa que eu falo muito em cima do que você falou, que as pessoas querem achar um culpado ou dizer que a empresa é responsável, eu falo sempre assim, existem dois círculos que nós estamos inseridos. É o círculo da preocupação e o círculo da influência, né? O que é o círculo da preocupação? É aquele espaço em que nós estamos inseridos, somos afetados, impactados, mas nós não temos autonomia para mudar. E o círculo da influência é aquele círculo que nós estamos, que dentro desse círculo maior, que nós temos um poder de mudar, principalmente a parte que nós estamos inseridos. Por exemplo, nós marcamos aqui uma reunião, chegamos para marcar às 15 horas. Eu chego atrasado. Você vai me perguntar, André, por que você chegou atrasado? Eu vou falar para você, Betina, é o trânsito de São Paulo. Você sabe que o trânsito de São Paulo é complicado. Aí a gente pensa assim, o trânsito de São Paulo está no meu círculo de preocupação. Por quê? Porque eu não posso mudar o trânsito, né? Eu não posso mudar o trânsito. E agora, o que eu posso fazer para evitar com que eu chegue atrasado? Isso está dentro do meu círculo de influência, que é sair de casa mais cedo. Isso eu posso fazer. E quando a gente fala em desenvolvimento de carreira ou evolução na carreira, eu entendo que é justamente isso. O que é esse círculo de influência? É você assumir o protagonismo do seu desenvolvimento, né? E você trilhar o caminho que está nas suas mãos. Às vezes você dá uma volta maior, mas
você faz algo que depende de você. Claro, vai chegar um momento que você realmente vai depender de algumas decisões de terceiros, sim, mas eu sempre falo, procure fazer o máximo que você puder que esteja nas suas mãos. O que você acha disso? O que você pensa disso, Bettina? Ai, perfeito, André, acho que essa colocação é perfeita, porque até hoje, né, então, como você falou, se a gente entra nas empresas e reconhece algumas das dores ou algumas das coisas que acontecem ali, né, e uma das principais reclamações é as pessoas, né, dos gestores, dos líderes, de quem está contratando esse trabalho, do RH, né, as pessoas elas ficam só esperando a empresa dar o curso, a empresa falar que vai ter a vaga, que vai ter a promoção antes da pessoa se preparar. Então a pessoa espera que aconteça o reconhecimento antes de ela efetivamente mostrar que ela está pronta, ou mostrar que ela está interessada que seja, né, naquela posição. Então, essa é uma das principais reclamações ainda, né, por parte das empresas, e também faz parte ali de algumas dores que aparecem, né, em processos de coaching e mentoria, né, para a gente discutir o quanto que a pessoa pode, né, ser protagonista, pode e deve, na verdade, né, ser protagonista da própria carreira. O quanto que a pessoa está mostrando que ela está pronta, interessada, que ela foi buscar um treinamento independente da empresa oferecer aquilo né, no plano dela, porque às vezes não tem mesmo uma estrutura, né, toda formada ali de treinamento e desenvolvimento na empresa. Então, chamar atenção para esse protagonismo, né, quando a gente fala do autoconhecimento, do protagonismo, tem tudo a ver com isso, né, da pessoa não esperar. E aí, se ela se prepara e naquela empresa eventualmente não tem um lugar, também é responsabilidade dela pensar para onde eu vou, né? Se aqui, de repente, não tem a oportunidade que eu quero, para a qual estou me preparando, esse também é um planejamento, para onde eu vou na sequência, né? Mas muitas vezes as pessoas também ficam esperando, eu me preparei, agora não tem essa posição, e agora... Então, fica muito à mercê da empresa e fica muito nessa zona mesmo de preocupação e de reclamação, né? Mas eu acho que faz todo sentido. Nós somos os protagonistas, os donos das nossas vidas e carreiras, né? E, claro, a gente se conecta com a cultura, com aquele lugar, a gente tem algumas coisas que a gente gosta e deve valorizar para ficar ali, e se a gente não valorizar nada, esse também é um pensamento, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer, e isso é super importante, é super saudável, né? Então, quando eu converso com os RHs em processos mais longos de consultoria, eu falo muito sobre isso, né? Que oportunidades que você tem para essas pessoas aqui na empresa, se elas não quiserem continuar nessa área, ou se elas chegam num limite nessa área, né? Então elas estão prontas para ser um gestor, a área tem um gestor só que está indo muito bem e vai continuar aí. Então, quais as oportunidades? Porque se a empresa não abre para uma conversa realmente transparente sobre isso, né, ela corre o risco de perder essa pessoa para o mercado. Então, eu sempre provoco os RHs nesse sentido. Não é melhor a gente perder uma pessoa para uma área aqui dentro, para um colega nosso, e continuar com esse talento, com essa pessoa que vocês gostam, que é reconhecida, enfim, não é melhor a gente perder internamente, né, dar essa oportunidade de remanejar de alguma forma, do que a gente perder para o mercado, se a gente tem essa oportunidade, né? Eu já trabalhei em empresas onde o negócio era tecnologia e tinham pessoas ali estudando nutrição. Ia chegar um limite para essa pessoa naquele mercado porque não tinha mesmo uma posição de nutricionista. E aí é muito, né, aí é muito diferente, a pessoa realmente sabia que ela, em algum momento da carreira, ia ter que escolher. Mas se a empresa pode, se tem outras áreas que as pessoas podem atuar, por que não abrir, né, e ser transparente? Mas eu percebo que, assim, principalmente os líderes têm muito medo, né? Se aquela pessoa é muito, muito boa, eles ficam querendo segurar, né? Porque não quer ter o trabalho de formar uma outra pessoa, porque não quer correr o risco de começar do zero e começar a acontecer erros no processo de novo até que tenha a curva de aprendizagem, né? Então, acho que a gente tem um trabalho grande aí com esses líderes, né, para desapegar da pessoa, né, e entender que o negócio, a empresa como um todo só pode lucrar quando a gente permite esse trabalho interno, né, essa movimentação toda interna. Fui mais longe aí do que você me perguntou, né, André? Não, mas super bacana. E assim, eu concordo 100% com você,
Porque quando a gente fala assim, não é melhor perder para outro setor, na verdade não está perdendo, porque a empresa está ganhando, né? Exato. Porque se aquela pessoa fica lá, ela vai ficar desanimada, ela vai se sentir que ela não está sendo aproveitada, né? Suas competências não estão sendo aproveitadas, e o que a gente sabe, que a gente tem de experiência, as pessoas acabam desmotivando. E isso vai muito de encontro com o que eu penso disso. Você falou algo lá no início que te incomodava, né? Pessoas que eram preparadas somente para assumir uma função e essas competências não eram utilizadas em outras áreas, né? O que eu tenho percebido dessa evolução do mercado é que realmente lá atrás, como já falamos, éramos preparados para uma atividade, só que hoje o mercado ele está buscando não pessoas para desenvolver tarefas, mas muito mais pessoas para resolver problemas. Porque aquelas tarefas que são sistemáticas, o robô faz, o sistema vai fazer, né? E uma coisa que eu sempre digo para os alunos na faculdade, você entra numa empresa, você não é funcionário do RH, do compras, dos suprimentos, do marketing, você é da empresa. A empresa te contratou suas competências porque ela achou que era interessante. Por uma questão de organização, você está lotado num setor. Mas eu entendo, agora com cabeça de empresário, eu entendo o seguinte: se eu perceber que a sua competência vai me agregar valor numa outra área e você também vai sair ganhando, é um bom negócio para todo mundo, né? É bom para todo mundo, porque às vezes a gente fica preso e você desperdiça um grande profissional e você desanima esse profissional porque ele se sente limitado, né? Se sente podado, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas o mercado está evoluindo nesse sentido. As empresas estão buscando muito mais competência. Nunca foi tão real as pessoas buscarem muito mais comportamento do que a propriamente dita habilidade, né? A gente ouvia muito falar assim, aquela frase, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Uhum. As empresas estão começando a perceber, isso a gente já vê muito lá fora, nos Estados Unidos, na Disney faz muito isso, contrata o caráter, contrata o comportamento e eu treino a habilidade. É muito mais fácil, ou menos difícil, né? Pra gente para quem não está nos ouvindo achar que é fácil. E o teu trabalho, eu entendo que é fundamental de realmente dar essa percepção para as pessoas de que não é o mercado que vai dizer o que ela vai ter que fazer, é ela que vai ter que mostrar o que ela é capaz de fazer, né? É isso mesmo que eu estou entendendo? Sim, e eu acho que além de ser o que ela é capaz de fazer, o que ela quer fazer também, né? Porque a gente encara, né, nós aqui da mesma geração, né? A gente encara o trabalho meio como uma obrigação, e trabalho é chato, e trabalho é difícil, né? O trabalho é uma delícia, né? Meus filhos já falam isso, né? Se a gente fizer o que a gente gosta, a gente não vai se sentir trabalhando, né? Nenhum dia da vida, a gente só vai se divertir, né? E eu acho que tem muito a ver com isso. E você falando, né, a gente falando aqui de competências, né, eu gosto muito, assim, eu trabalho muito com processos de autoconhecimento, né, que é sempre o começo de todo esse processo de desenvolvimento, e tem uma ferramenta que eu gosto muito, que trabalha com, a gente chama de energias, né, então, existem ali 3 energias, que é razão, emoção e ação. Então, essa ferramenta ela é muito legal porque ela começa a mostrar, por exemplo, uma pessoa que é muito emoção. A emoção traz habilidade de comunicação, de empatia, dessa conexão verdadeira com as pessoas. E aí, essa pessoa está colocada ali numa função que ela só fica planejando o tempo todo e sozinha, escrevendo, organizando algumas coisas, ou que ela fica só na ação indo buscar o resultado. E ela não tem o tempo de se conectar, de comunicar, né? Então, quanto tempo uma pessoa que está tão fora dessa energia, ela consegue ficar nesse lugar? Ela pode ficar um tempo, né? A gente sempre é desafiado por alguns projetos a fazer coisas que estão um pouco fora do que a gente gosta ou da nossa principal energia, né? Mas tudo bem, se for por um tempo limitado, eu aprendo, eu me organizo, vai ser desafiador e tudo bem. Agora, não dá para a vida inteira eu ficar forçando só do lado de uma energia que não é a minha melhor energia, né? Então, uma hora isso traz consequências. E essa ferramenta usa muito a questão do corpo, né? Até por isso eu evoluí aí nos estudos do corpo e tudo, mas traz muito a questão física. Então, se a gente
estique esse elástico numa energia que não é nossa, fica esticando, ele vai arrebentar. E quando ele arrebenta, ele traz as consequências para a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Ele se manifesta através de algum tipo de disfunção, de doença. Então, o meu trabalho ele tem muito a ver com isso. Quando eu falo de mentoria de vida e carreira, quando eu lancei esse logo, eu criei um logo e lancei ali nas redes, as pessoas me davam feedback e falavam assim, gente, vida antes de carreira? Que legal! Aí eu falei, como poderia ser diferente, né? Eu pensava assim, porque é isso, se você não tem a vida, não tem a saúde, como é que você busca o resto? Então isso fez muito sentido para muitas pessoas por causa disso, né? Acho que as pessoas colocavam a carreira acima de tudo, né? E a gente vê isso, né? A gente vê as pessoas adoecendo e coloca a carreira acima de tudo e não prestam atenção na vida e nas pequenas coisas, né? O que eu gosto de falar é que, assim, essas nossas energias, elas são alimentadas por pequenas coisas. Então, eu posso ficar o dia inteiro correndo atrás de resultado lá nessa energia que eu comentei de ação, mas se eu tenho uma energia da emoção muito forte, quando eu estou fora do trabalho, quando eu estou no final de semana, em alguns momentos, deixa essa conexão com as pessoas, essa comunicação fluir de uma forma. Então, são exercícios pequenos que a gente pode fazer, mas que nós tendemos a negligenciar porque a gente acha que é bobagem. Eu não vou fazer uma pausa e respirar, eu não vou ligar para um amigo que eu estou com saudades, né? Porque, porque esse amigo eu falo outra hora, mas para mim, essa energia da conexão, de me comunicar em 5 minutos, é como se recarregasse literalmente a minha bateria. E a gente vai deixando essas pequenas coisas em detrimento ali dos resultados, enfim, desse foco que a gente tem em carreira. Seria muito bom se a gente pudesse, todo mundo, ter esse tipo de conhecimento, ter esse tipo de olhar para si, para entender que tá tudo bem, eu posso escolher estar numa cultura só de resultado, numa cultura isso, aquilo, mas em que momentos que eu olho para mim e vou me nutrindo, vou nutrindo as outras partes de mim, né? Para encontrar esse equilíbrio. Então, são coisas tão simples, gente, quando eu converso com as pessoas, que elas falam assim, não é verdade. Não é verdade. Claro que tem, né? Em alguns momentos você pode estar num lugar que você realmente não gosta, que seus valores já não combinem, aí é outro tipo de ação, mas se eu tô cansado, ansioso, tem coisas que a gente pode fazer para isso ficar melhor, né? Para encontrar esse equilíbrio. Mas como é muito simples, as pessoas elas acham que precisava ser mais complexo. Então elas desacreditam literalmente. E aí essa é uma questão. É fantástico isso, né? Porque é mais fácil a gente reclamar e dizer que não vai dar para fazer, que a gente não vai conseguir, do que a gente tentar, né? Então, esse aprendizado constante é fundamental para a gente evoluir, trazer o que a gente aprendeu do mundo corporativo, ou de qualquer empresa, de qualquer situação. Hoje o nosso tipo de trabalho facilita porque a gente vê as mesmas dores nas mesmas empresas, nas mesmas equipes, nos mesmos gestores, e a tal da reclamação, né? Então, e é bacana quando você fala isso do equilíbrio, né? A vida é importante, o teu trabalho também. O que o André colocou antigamente era mais prioridade a tua vida, a tua carreira, e depois você pensava na tua família, em ter o prazer e descansar, né? E o ponto que você falou dos seus filhos é muito engraçado, porque eu trabalho muito isso, né? Você ame o que você faça, né? Você vai ter que trabalhar nunca, vai só se divertir. A gente vai se divertir, realmente. Só que a gente, por amar o que faz, né? Por ter prazer no que a gente faz, a gente vai trabalhar com uma responsabilidade a mesma, né? Mas a gente vai ter tanto empenho, tanto afinco, tanta determinação, tanto engajamento, que vai se tornar um trabalho prazeroso, porque a gente está no meio que a gente gosta de fazer, mas não vamos deixar de trabalhar, né? Trabalhar, a gente tem que trabalhar o tempo todo. Mas é interessante isso, né? Trazer a diversão para o seu trabalho, porque você vai sempre recuperar a sua energia, recarregar suas baterias, trabalhando, produzindo, porque o teu resultado vai ser positivo, vai ser prazeroso, né? E você tocou num ponto que eu também gosto muito de falar, que é o tal do corpo fala, né? Nas sessões de mentoria ou de processo de coaching, ou mesmo dentro de uma atividade experiencial na empresa, a gente observa muito a reação física das pessoas, né? Uhum. Como que ela se comporta perante uma dificuldade, perante uma frase, alguma situação, algum momento que ele tenha que superar, e o corpo mostra muito isso, né? E hoje, no online, a gente tem uma dificuldade grande, né, de assimilar isso. Pô, será que a pessoa realmente está pensando naquilo que eu estou falando? Como que é para você isso, essa transformação, né? Como que você analisa o corpo ou a reação da pessoa do online, ou se é mais legal no presencial também?
Quando a gente fala do corpo fala, né, ele tem muito a ver com essa gesticulação e tudo, e a gente perde muito, né? Mas tem algumas coisas da expressão, né, gente, assim, que a gente percebe, né? A pessoa tá falando com a gente sorrindo, mas ela não quer sorrir, ela quer, né? Ela tá com uma outra expressão ali, porque ela tá incomodada, se descabelando com a gente. Então, assim, algumas coisas dá para perceber, né? O que eu tenho usado muito, gente, assim, eu fiz uma certificação de análise corporal que chama o Corpo Explica. O Corpo Explica é diferente, talvez complementar ao Corpo Fala, né? Mas diferente do que o Corpo Fala, que fala de gesticular e desse movimento, a gente consegue, através dos traços mesmo, o formato do corpo da pessoa, entender um pouco o jeito dela. Então, eu sei se uma pessoa é mais emocional, mais racional. É claro que para entender toda a medida disso, eu preciso usar uma ferramenta, fazer análise para entender o percentual de cada coisa, né? Nessa ferramenta são 5 traços que existem, nós todos temos os 5 e a gente tenta entender essa proporção. Mas, no geral, eu consigo entender se a pessoa está mais para o lado da emoção, está mais para o lado da razão, então a pessoa é um pouco mais fria. Se é uma pessoa extremamente competitiva, então eu consigo entender um pouco isso para, pelo menos, né, não vou dizer que eu seja assertivo o tempo todo, mas pelo menos não tocar nas principais feridas ali daquela pessoa. E o que me ajudou muito, principalmente aí na pergunta que você fez do online, Roger, é que quando a gente estuda o formato do corpo, são 6 partes do corpo e 3 delas estão no rosto. Então, o formato do rosto, o olho e a boca, e o olhar, né? Então, assim, não é só o formato, mas a sensação e a expressão que isso me passa, eu consigo identificar. Então, metade da pessoa já está ali, e a tendência é que no resto do corpo, esses traços, né, mais fortes, mais predominantes, eles se confirmem. É muito difícil a parte de cima ser muito diferente da parte de baixo e depois mudar completamente a análise. Então, isso me ajudou muito também. Então, algumas falas que a pessoa tem já me mostram um pouquinho do jeito que ela pensa, né? E a gente fica muito atento a isso para tentar encontrar, não é manipular ninguém, mas é para tentar encontrar uma relação mais saudável ali, uma conexão mais saudável, uma conversa que atenda mais aos interesses. Hoje, quando a gente fala de cliente, né? Qual que é a linha de conversa que eu sigo, né? Para que essa pessoa entenda e veja valor no que eu estou falando e no que eu quero vender para ela. Então, esse estudo do corpo me ajudou muito, além dele ter feito muito sentido para mim, né? Desde o começo ali, desde a outra ferramenta que eu falei aqui de ação, emoção e razão, quando eu comecei a entender a importância do nosso corpo em tudo isso, né? Pela saúde e por conta dessa energia de vida que a gente tem, né? Então, eu comecei com essa ferramenta e aí eu fui me aprofundar nesse estudo do Corpo Explica. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Era um conhecimento que eu não tinha. Eu tinha, lógico, uma ideia, né, de se a pessoa está com uma expressão feliz, se não está tão feliz assim. Mas hoje eu consigo ter uma percepção muito melhor disso e acho que consigo usar isso para ter relações melhores. Eu acho que o meu principal objetivo é isso, ter relações e essas interações melhores aí que façam mais sentido para as duas partes, né? Sensacional. Betina, rapidamente, que história é essa de mentoria de maternidade? Pois é. A mentoria de maternidade foi um convite de um cliente, onde eu estava fazendo processo de coaching e mentoria individuais, e foi muito legal porque veio justamente nesse contexto de pandemia, né? Uma transformação cultural muito forte, né? Então, esse cliente especificamente fazendo uma transformação cultural muito forte, mas acho que veio por esse entendimento, né? Mães estão em casa agora com os seus filhos invadindo o trabalho aquela mistura que ficou, né? E as mães se descabelando porque precisavam trabalhar, mas os filhos não iam mais para a escola. E isso começou a gerar uma tensão maior, né? Então, acho que a mãe já tem um desafio grande que é a autocobrança, porque ela quer entregar o resultado na empresa, mas ela precisa cuidar dos filhos, né? E isso muitas vezes fica a cargo mais, né? Em muitas relações, né? Em muitos casamentos, fica mais por conta da mãe. Tem muitos maridos que ajudam, então que não fique aqui como generalizando,
Mas tem mães que a realidade é essa, até porque muitas vezes ela se cobra tanto que ela não deixa o marido ajudar. Então, essas conversas também acontecem ali. Mas esse espaço onde essas diversas mães de uma mesma empresa que não estão na mesma área, né, e não necessariamente se conversam no dia a dia, então a ideia era ter um espaço para que essas mães tragam as suas dores, as suas angústias, com relação à empresa, sim, se for o caso, mas com relação a tudo isso que está acontecendo, né? O que acontece na nossa vida? Que momento que é esse do seu filho? Meu filho já é adolescente, o meu filho ainda é pequeno, eu não tenho esse tipo de problema ainda, mas essa discussão entre elas ficou tão rica que foi muito legal, assim, porque o projeto já se transformou. Ele começou como uma coisa mais formal e estruturada, se é que eu posso chamar assim, mas um coaching maternidade, né? Então, assim, muito mais estruturado nas ferramentas de coaching, e depois, quando a gente foi evoluindo, né, nesse aprendizado, que foi um aprendizado para todo mundo, a gente levou como roda de conversa, então espaços mais abertos e dinâmicas ali para mobilizar mesmo tudo que tem de emoção e deixar fluir. Então, assim, fala o que você tem para falar. E aí surgiu assim um espaço de conexão entre as mães. A ideia é que entre elas se ajudem, né? Entre elas troquem experiências, entre elas falem dessas questões da maternidade, de carreira, se elas quiserem também. Mas a gente percebeu que surgiu um espaço, essa necessidade ali foi muito atendida quando a empresa deu esse espaço para elas falarem. Meu filho está adolescente, então eu tenho a preocupação com temas como droga, como é que eu levo a questão da sexualidade. Então elas começaram a trocar entre elas as experiências, então algumas que já tinham filhos que passaram dessa idade, outras que estavam chegando nessa idade. Então tem sido um processo muito rico, assim, né? Um espaço que elas consideraram seguro. Nossa, que espaço maravilhoso, porque eu não sento com outra mãe para conversar sobre essas coisas, e aqui a empresa está proporcionando esse espaço. Então, eu tenho aprendido muito, gente, revivido algumas histórias, né, dos meus filhos pequenos e aprendido muito com mães com filhos maiores aí, e todas as histórias que elas contam. Então, tem sido muito, muito legal, assim, acho que cumprindo o meu propósito de levar essas possibilidades de encontrar o equilíbrio também entre vida, carreira, maternidade e toda essa pluralidade e diversidade entre as mulheres. Sensacional. Betina, a gente nem percebe, já estamos chegando ao final, passa muito rápido, né? Quando o papo é gostoso, passa muito rápido. E aí eu quero te pedir para deixar suas considerações finais, deixar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo e todos os seus contatos aí, quem quiser contratar a Betina, quiser entrar em contato com a Betina, como é que faz? Por favor. Legal, André, muito obrigada por esse espaço. Eu acho que a principal mensagem que eu tenho levado aí, né, principalmente nos últimos tempos, é a necessidade da gente se conhecer. Então, eu sei que quando a gente fala de processos de autoconhecimento, fica parecendo romântico. Muitas pessoas falam, mas eu já me conheço. Só que quando de fato a gente para mesmo para pensar e analisar o que a gente gostou numa atitude nossa, o que a gente não gostou, por que o feedback do outro de repente nos impactou de tal forma e a gente começa a duvidar, né, de algumas habilidades que a gente tem ou de algumas competências que a gente tem. Então, quando a gente tem esse espaço mesmo para a gente se olhar, a gente consegue transformar aquilo que a gente não gosta, né? Então, tudo que a gente não conhece muito ou não consegue, né, não consegue medir, a gente também não sabe muito bem como é que a gente transforma. Então, acho que isso é um processo para a vida, mas é uma coisa muito enriquecedora, né? E com esse processo a gente se torna, né, melhores seres humanos, melhores pais, melhores mães, tomamos melhores decisões, e isso é cientificamente comprovado. Quanto que a gente se conhecer, né, a gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue se relacionar melhor, então tudo melhora a partir disso. Então, a minha dica é, se vocês tiverem oportunidade, realmente busquem alguma forma de se conhecerem um pouco mais e de se questionarem um pouco mais, né, principalmente das coisas que a gente não gosta muito na gente, né, que é onde a gente mais foge. E para me contatar, eu estou, assim, a rede que eu mais utilizo é o LinkedIn. Eu estou lá com o Betina Bene, Betina com 2 T's e Y. Também tem o Instagram, @BetinaBene.
E também pode ser pelo site da Evoluid, www.evoluigi, né, com GI no final, .com.br. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês, em trocar, né, em trocar experiências, isso é muito rico. Show de bola. Bettina, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, por sua disponibilidade. Foi sensacional, ficaríamos aqui horas e horas conversando. Então, em nome do Despertar da Excelência, quero agradecer a sua presença, tá? Mais uma vez, muito obrigado. E aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no Facebook, LinkedIn, Instagram e o nosso canal no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!